Estamos a partir de agora ao vivo nos estúdios da 820 AM, no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, último do ano de 2019. Meus amigos, o programa Espírita é a realização da Comunidade Espírita Vitória e acontece sempre aos domingos, das 7 às 8 horas da manhã, aqui na 820 AM. E você pode acompanhar também pelo site da rádio, bandeirantes820.com.br, no mesmo dia, no mesmo horário, aqui de Goiânia e Goiás. Transmissão pelo Facebook da Comunidade Espírita Vitória, onde você pode deixar também sua participação. Está sendo transmitida a partir de agora. Lembre-se que você está convidado também para assistir às palestras realizadas na sede da Comunidade Espírita Vitória, que acompanham o mesmo tema que conversamos aqui no programa de rádio. Lá é também aos domingos, só que às 9 horas da manhã. As palestras acontecem na sede da SEB, que fica na rua P3, quadra 10A, lotes de 1 a 9, Chácara Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. Só jogar lá no Google Maps, Comunidade Espírita Vitória, que você vai ver como chegar lá. Vamos agora dar nosso bom dia ao Luiz André, que está na mesoteca. Bom dia, Luiz. E, é claro, nosso bom dia aos nossos queridos amigos, verdadeiros colaboradores deste programa radialístico. Já estão aqui para batermos um papo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Paulo Cesário e Luiz Gonzaga dos Santos. Bom dia, Paulo. Tudo bem com você? Bom dia, Carlos. Bom dia, André. Luiz Gonzaga. Bom dia, ouvinte. Graças a Deus, feliz pelo convite, estamos aqui. Obrigado, para esse estudo. Luiz, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Carlos. Bom dia, Paulo. Bom dia, André. Bom dia a todos os telespec-ouvintes, né, do programa, porque nós temos aí no Facebook, temos também, né? Então, um bom dia a todos, que Deus possa iluminar a nossa manhã nesse culto no lar. É sempre uma alegria poder estar aqui participando dessa atividade maravilhosa. Perfeitamente. Meus amigos, minhas amigas, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos, é um dos 5 livros que constitui o corpo doutrinário do Espiritismo, né? Logo abaixo desse título, desse livro, é escrito o seguinte: contendo as explicações das máximas do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Nós vemos que é um livro que explana sobre questões de interesse capital para qualquer pessoa. E desse livro a pessoa pode aurir, pode extrair instruções excelentes, né, para a sua vida. Nesse livro nós vamos encontrar orientações sobre a aplicação dos ensinamentos morais do Mestre, que é Jesus. E talvez aqui muitos se deem conta de conteúdos que talvez antes não tenham percebido ou compreendido plenamente. Por mais diferente que seja a crença de cada um, por mais diferente que seja a religião de cada um, aqui é terreno onde todos podem se encontrar, podem se juntar, porque se trata do ensinamento moral do Mestre. E esse ensino moral é inatacável, ele é incontestável, é irrefutável. Até o incrédulo, como diz aqui no livro, até o incrédulo reconhece a justiça, a licitude, a retidão desses ensinamentos. Coisa que vimos aqui no domingo passado. Pois bem, nosso tema de hoje é do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é amar ao próximo como a si mesmo. E estaremos mais nos itens de 1 a 4. Nesses itens de 1 a 4 nós temos um subtítulo que é o maior mandamento, ou mandamento maior, conforme outras traduções, né? Esse tema de hoje tem a finalidade de aprofundar um pouco mais nessa compreensão sobre o maior mandamento da lei de Deus ensinada por Jesus. Lá no início desse capítulo 11 nós vemos trechos bíblicos de Mateus e Lucas nos lembrando, né, desse ensinamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei
e os profetas. Em outros trechos, rapidinho aqui, vou dizer, é dito: tudo o que quereis que vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso também está lá em Mateus. E em Lucas: tratai todos os homens como quereris que eles vos tratassem. Parece, Luiz, que muitos séculos antes de Cristo, essa regra, né, de não fazer aos outros o que eu não desejo para mim, já existia, né? O próprio judaísmo, o budismo, a filosofia grega já conheciam essa regra, né? Vamos dizer assim, de um jeito ou de outro. Uns de forma mais positiva, outros não, mas já se tinha contato com essa regra de ouro, né? Agora, Jesus não só ensinou essa regra de ouro, mas também deu o melhor exemplo, né, em cumpri-la, não é isso? E parece que é exatamente isso que falta hoje em dia, né? Quem dê exemplo, quem pratica, quem segue a regra de ouro. Não acha isso, não? Realmente é por aí, né, Carlos? É muito interessante essas colocações que você traz aí, colocando essa lei universal que Jesus traz, né? Que resumiu todas as leis e os profetas. E às vezes a gente não para ouvir, para perceber a extensão desse ensinamento do Cristo. Quando ele resume todas as leis, todos os ensinamentos numa só, é uma coisa que toda a humanidade, em todas as épocas da humanidade, todos buscaram compreender essa lei única que agrega, que resolve, que sustenta, que dirige, que governa todo o universo físico e espiritual, né? E, como você bem citou, várias culturas no mundo inteiro já tratavam desse assunto e chegaram a essa mesma conclusão, né? Por quê? Porque o conhecimento, parece que assim, a gente acha que hoje nós conhecemos mais do que no passado. A gente tem essa falsa impressão, essa sensação, né? Mas o que é o tempo, né? Não vamos entrar por aí, mas a gente vai ver que o universo existe desde quantos bilhões e bilhões de anos atrás, né? Então, por aí, quantas coletividades espirituais atingiram a sua plenitude, e Jesus, amorosamente, pediu para que esses seres reencarnassem aqui na Terra ao longo da evolução, para poder nos ensinar justamente essas máximas, e elas vieram de formas, às vezes, muito incompreendidas ou simbólicas, né? Mas elas estavam lá para ser o nosso roteiro e o nosso caminho. Agora, você trouxe uma coisa fantástica aí, que é o que Jesus fez. Ele, enquanto outros especulavam ou traziam de uma forma teórica essa lei, né? Jesus veio e exemplificou. Trouxe ela, colocou na prática, ou seja, é assim que faz, né? Porque se a razão, se o conhecimento nos indica o caminho, somente através da vivência prática desses ensinamentos é que você realmente põe o pé na estrada e caminha. Você pode saber para que lado que fica o Polo Norte, mas se você ficar parado aqui, você não deslocou nada. Mas quando você começa a colocar o pé na estrada e caminhar rumo a ele, você vai chegar lá, né? Então é essa a situação nossa aí, com essa lei maravilhosa que Jesus veio nos dizer. Paulo, a gente lembra tem uma passagem em Lucas, né, que um doutor da lei pergunta para Jesus o que ele, né, o doutor, tem que fazer para ter a vida eterna. Então Jesus pergunta o que está escrito na lei, né? E o doutor responde direitinho, bonitinho, e Jesus fala: respondeste bem, corretamente, faze isto e viverás. Jesus até elogia, né, o conhecimento que o doutor tinha da Torá, mas aí ele exorta, né, a praticá-la, né? Faze isto e viverás. Então realmente tem que ser feito, tem que ser vivenciado, né? Às vezes até a gente fica um pouco assim, imaginando que o saber é a salvação. Saber pode ser o princípio, né? É o conhecimento da estrada. Luiz Gonzaga aí falou do Polo Norte. Cada passo é um passo a menos, né? Nós aproximamos. Então, o conteúdo intelectual, esse aí ele vem primeiro. O fato do saber é o primeiro passo. Agora... um passo importante, inclusive. Muito né? importante.
Mesmo porque a gente precisa de norte, a gente precisa saber o que nós estamos fazendo. Se é uma estrada bifurca logo à frente, nós precisamos saber se vamos para a direita ou para a esquerda, qual que é o caminho seguro, né? Ou qual que é o nosso propósito. Se a gente não souber, a gente vai acabar indo para qualquer um. Então, a primeira coisa é saber. Agora, depois, é vivenciar. Quando você ensina, é importante também a gente aprender o que a gente está ensinando. Diante da vida, nós temos uma eternidade para nos tornarmos melhores. Em O Livro dos Espíritos diz que a finalidade da nossa existência, do nosso mergulho na carne, é nos tornarmos melhor. Então, quando Jesus sintetiza toda a lei, né, em um único mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, então nós estamos vendo que nós temos aqui duas coisas que têm que ser consideradas, né? Quais? Amar a nós e amar ao outro. Não nos amamos e, por nossa vez, também não amamos ao outro. A gente fica naquela, escondido atrás aí de um egoísmo, de um orgulho, de uma vaidade, e o tempo vai passando. E, na verdade, a gente, muitas das vezes, quando nós estamos envolvidos com o outro, pode ser que estamos até correndo da nossa realidade. Eu faço para o outro enquanto eu esqueço das necessidades que eu tenho de mudança. Então, esse conhecer, essa mudança da nossa essência, gostar da gente, fazer para a gente o melhor, isso aí é inato. Só que a gente não está fazendo, a gente quer que alguém faça por nós para nos deixar bem. E a gente vai fazer para os outros de acordo com os nossos interesses. Então, essa observação de Jesus, que o caminho do céu para ser endireitado, para ser florido e perfumado, a gente tem que fazer da gente uma pessoa amada por nós mesmos e fazer para o outro aquilo mesmo que a gente faz por nós. Entre ser servido e servir tem uma diferença enorme, não é? Entre a gente fazer e esperar que os outros façam, existe aí uma lacuna muito grande para a gente trabalhar. Eu amo a mim quando eu cuido de mim. Eu cuido de mim não só do corpo, eu tenho que cuidar da minha mente, eu tenho que cuidar de tudo, do meu pensamento, das minhas palavras. Eu preciso observar o mundo e ver o espaço que eu estou ocupando no mundo. Segundo o Evangelho, todas as existências de um mesmo ser são solidárias. E às vezes nós precisamos entender que aquilo que fizemos no passado reflete no nosso hoje. O Emmanuel diz que nessa vida nós construímos a estrada pela qual passaremos a vida próxima. Então é preciso que eu me melhore para eu poder auxiliar. É preciso que eu me torne um servidor para servir com mais qualidade. Muito embora Deus espera que a gente esteja pronto, que a gente esteja como voluntário da causa, que é expresso também na questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala sobre reencarnação, que tem uma parte, né, que é o nosso crescimento. E uma outra parte que nos cabe é fazer tudo para a melhoria do mundo. Não estamos sozinhos. Então existe o outro. E nós precisamos cuidar do outro com o mesmo carinho, com o mesmo desvelo que temos para conosco mesmo. Porque o outro estando bem, nós estaremos bem. E esse princípio de ação e reação, isso governa o universo inteiro. Interessante, né, Luiz? Se há uma ideia, um ensinamento que nós temos bem interiorizado, é essa, né? Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você, né? Ou dita de forma mais positiva, né? Faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem. Mas apesar de ser bem interiorizada, apesar de soar no íntimo assim, como uma das coisas mais óbvias, a gente ainda comete muitos erros, né? A gente ainda cede muito espaço para o egoísmo, né? Com certeza. Quando nós buscamos amar ao próximo como nós mesmos, fazer ao outro aquilo que gostaria que nós fizéssemos, essa máxima ela nos ajuda muito no nosso dia a dia.
Porque às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Nossa, que decisão que eu tomo, o que eu faço, o que eu não faço, como é que eu me porto diante dessa situação? Estou passando por um problema, por uma dificuldade, por uma questão de relacionamento com familiares, que hoje em dia está muito assim, né? Hoje os problemas de relacionamento mais estão dentro da nossa própria casa. Quer dizer, as coisas vão se apertando, né? O cerco vai se fechando e é como assim, se fosse um gargalo de um funil que a gente tem que passar para nos libertar de alguma situação humana que a gente tem que dar um passo além. Então, quer dizer, a gente está sendo sempre pressionado a essa busca de uma solução mais adequada. E esse ensinamento, ele vem nos dar tranquilidade para resolver. Olha, esse que é o problema que está acontecendo com você, entre você e seu familiar, etc e tal. Faça para ele o que você gostaria que fosse feito para você. Olha, desarma qualquer um. A gente parece que cai de um pedestal lá de cima e começa assim, puxa vida, é simples a questão. E às vezes a gente cria tanta dificuldade, né? E nessa questão simples. O Paulo, na sua fala ali, ele colocou muito essa questão, né, que é mesmo a trajetória da lei de evolução, né, que a gente tem que melhorar, que a gente tem que fazer e buscar acontecer. E precisa desse norte, né? Então Jesus foi tão interessantemente, assim, sintético nessa questão, que ele colocou: amai a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, né? Aí depois ele faz o segundo, que decorre do primeiro. Ou seja, ele deriva do primeiro, mas o ensinamento é um só, é o amor. Aí ele coloca: como é que tive amor a Deus sobre todas as coisas? Deus está acima da sua obra, né? Ele é o absoluto que criou todo esse universo material para ser um palco onde nós pudéssemos fazer essa questão que o Paulo falou, que é de nos evoluirmos, de melhorar, da nossa auto-melhoria. Então tá lá, o amor. É como se fosse assim: olha, essa é a minha meta, esse é o meu objetivo, esse é o meu norte, esse é o lugar onde eu preciso chegar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E essa palavra, amar a Deus sobre todas as coisas, ela vem... Jesus usa uma outra expressão para corroborar com ela, que é assim: buscai o reino dos céus. Primeiramente o reino dos céus, e o resto vem por acréscimo. Ou seja, se você fixar o seu entendimento, o seu sentimento, o seu coração nessa lei de amor a Deus sobre todas as coisas, o resto vem por decorrência. Então, amar ao próximo é uma consequência disso aí, porque então você vai começar a amar o próximo de que forma? Você que já ama a Deus, que é o absoluto, que está fora de todas as coisas, está acima de todas as coisas, né? Então, se eu aprendi a amar a Deus, quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu estou amando Ele em espírito e verdade. Então, essa é a essência do que é o amor. Aí eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Aí eu não vou olhar que roupa que ele está vestindo, se ele é branco ou se ele é preto, se está né? Se ele é novo ou se ele é velho, se ele gosta de uma coisa ou de outra, não importa. Aí então eu estou amando a essência do próximo. Por quê? Porque eu estou acostumado, eu aprendi que o primeiro mandamento é a Deus sobre todas as coisas. E coisas são coisas que passam, são passageiras, né? Mas o essencial, o imutável, o eterno, o absoluto é Deus. Então quer dizer, amar absolutamente. Amar no sentido absoluto, que é o Espírito. Amar ao Espírito, à verdade, né? Então, aí você cria, então, aquele ponto que você precisa ir a ele. A sua meta, o seu objetivo maior da sua vida. Porque a gente tem muitas metas na vida, né? Mas tem uma meta que a gente tem que ter uma meta que a gente não alcança facilmente. É aquela que depois que você alcança, eu queria ter um emprego, eu queria ter uma casa, eu queria ter isso. Para mim ser feliz, a gente está sempre buscando certas felicidades passageiras. Mas se você coloca as suas felicidades só nesse mundo material, como se só nas coisas, chega um ponto que você atinge elas e depois você quer duplicar elas. Eu tenho uma casa já? Não, então agora eu podia ter uma no campo, eu podia ter uma na praia. E aí vai, e a felicidade mesmo você não consegue. Por quê? Porque você não conseguiu subir um degrau acima nessa questão de amar o absoluto, o espírito. Então você está amando os efeitos que são as coisas materiais. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é um ponto fundamental na doutrina do Cristo. E depois você vai amar o próximo como a si mesmo.
Aí é aquela coisa mais do nosso dia a dia, aquela coisa mais relativa, em que eu vou ter que me segurar para compreender o outro, para não ser descortês, para poder compreender, para poder respeitar a diferença. E tudo isso aí nos canalizando, nos levando para essa fonte fundamental, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Aproveitando isso, a essência da ideia que o Luiz nos fala aqui, Paulo, dizer a nossa regra de ouro é fazer aos outros o que eu gostaria que nos fosse feito, né? Dizer essa nossa regra de ouro assim, não devemos retribuir aos outros o mal que eles nos fizeram, né? Ou que nos poderiam ter feito. É a mesma coisa também? Ou já meio diferente? Eu pergunto isso tentando explorar, entender por vários ângulos esse ensinamento, né? Pois é, segundo André Luiz, o princípio da atração governa o universo inteiro. E nós sabemos que as dores que graçam no mundo são resultado de ter praticado para com o outro aquilo que não gostaria que fosse praticado com relação a gente. Então, essa dificuldade que nós temos hoje para entender o outro, para ver o outro como um parente espiritual nosso, sem abrir assim o nosso coração e deixar o nosso coração falar, toda vez que fizermos alguma coisa que prejudique ao outro, nós estamos nos prejudicando através dele. Porque o pensamento divino, o psiquismo divino, precisa ser conectado ao nosso psiquismo individual. Quando nós fazemos a vontade de nosso Pai, nós estamos caminhando, e Ele já deu o norte, Ele já mostrou a senda. É buscar ao outro e fazer por ele o melhor que puder, para que ele esteja bem. Nós estamos assim como um auxiliar divino. Toda obra malsã não procede de Deus, somente o bem procede de Deus. Por isso, quando nós fazemos o bem, ele tem um efeito multiplicador, ele avança, ele expande. Eu faço bem a você que ficou grato. Por sua vez, quando encontra outra na mesma circunstância que você já passou, você automaticamente já dispara em você assim uma prontidão para auxiliá-lo, porque você já passou por aquilo, porque você já foi... Você entende, né? Você entende a dor do outro, né? Porque hoje nós não ajudamos o outro pelo bem do outro, nós ajudamos o outro a nos ajudar. A gente usa o outro, e isso é que precisa de ser mudado, porque o outro, ele é um elemento que também está aqui sob a proteção, é o outro filho de Deus, ele tem o mesmo merecimento nosso, ele tem assim o mesmo direito que nós temos, mas como mais velho, se temos algum conhecimento, é lícito que a gente vá até a ele e o auxilie. A gente vai e mostra o caminho, clareia para ele se libertar das armadilhas que acontecem por aí, porque quando fazemos o bem também a alguém, nós estamos numa espécie de laboratório, nós estamos fazendo assim um curso de bondade, a gente faz o bem para nós através dele, porque nada é entre nós e a pessoa que servimos, mas tudo é entre nós e Deus. Então Deus nos colocou aqui para isso, para o nosso crescimento, para nos tornarmos hoje melhor do que ontem e amanhã melhor ainda. Só vamos assim pensar, curar a sociedade, quando a gente vê o outro como assim um motivo do nosso interesse para que ele esteja bem. Eu vou te fazer o bem porque eu dou conta eu posso estar junto de você. Eu tenho a coragem, eu sou voluntário nesse caso, e em que posso servir? Em que posso ser útil? Parece até que deveria ficar assim, né, no nosso frontispício, na nossa testa, no nosso rosto, aquela impressão de que eu estou desarmado para qualquer maldade. Eu posso te ajudar, eu posso te ouvir, eu posso permanecer, posso te aconselhar. Em que posso te ajudar? Perfeitamente. A gente vai encaixando os entendimentos pouco a pouco, né? Isso tudo que estamos falando está fundamentado no amar ao próximo como a si mesmo, né? É verdade. Inclusive, esse é o título do nosso capítulo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Isso, Luiz, abre para a gente comentar sobre o assunto, o que é amar ao próximo como a si mesmo. Claro
que esse assunto abrange várias outras questões, né? Tem como amar o outro sem se amar, como o Paulo comentou alguma coisa sobre isso agora há pouco. Como é possível amar a si mesmo sem cair no individualismo e por aí vai, né? Mas assim, de forma concisa, na sua visão, Luiz, o que seria amar ao próximo como a si mesmo? É uma questão de nosso grande aprendizado, né? É uma coisa que está aí no nosso caminho, aprender a amar o próximo como a si mesmo. É uma luta para que você faça isso, porque na realidade, quando você busca compreender o que é o amor, o amor está acima dessas questões, se está de lá ou se está de cá, porque eu costumo, assim, para mim compreender um pouco melhor isso, eu imagino assim, o amor como uma luz que se irradia. Uma lâmpada que se irradia, para ela iluminar o exterior, o ambiente onde ela foi colocada, primeiro ela se auto-ilumina. Ela tem que aquecer ali, se é uma lâmpada daquelas, vamos lembrar daquela mais antiguinha um pouco, né? Tem que aquecer o filamento ali, o tungstênio, né? Para que ele possa emitir a luz. Quando ele emite a luz, ninguém segura para que lado que ela vai. A menos que seja um obstáculo, um anteparo ali. Mas ela irradia por todas as direções. Então, quem ama, amar a si, amar ao próximo, é uma coisa só. Nós não percebemos assim, mas ela é uma coisa só. Se eu amo a mim e não amo ao próximo, ou se eu amo ao próximo e não amo a mim, eu tenho uma facilidade de amar os outros, mas eu não amo a mim. Então, me desculpe, mas nós ainda não estamos amando. Nós estamos com algum apego, com alguma carência, né? Não resolvida, né? E a gente acaba até cometendo besteiras quando a gente faz isso, porque então, na realidade, o amor verdadeiro ainda não está sendo feito. Porque amar, você ama, pronto, e acabou. Então, entra você, entra o próximo, entra todos. Entendi. Ele é uma coisa universal. É aquele reflexo, é aquele caminho que Jesus nos deu, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, o resto, toda a sua obra vai ser amada. Porque como é que você vai amar o Criador sem amar aquilo que Ele criou? Aliás, nós aprendemos a amar o Criador por causa da sua criação, né? É no contato do dia a dia com as pessoas, com as coisas, com a natureza, né? A gente vai se encantando com a beleza da natureza e vai dizendo, puxa vida, o cara que fez isso aqui é genial. Como é que pode uma sementinha ali ser colocada lá no seio da terra e ela despertar e virar crescer, desenvolver uma árvore tão frondosa, frutífera, florida dessa? Então você começa a questionar e começa a amar aquele que construiu ou que deu vida àquela árvore, né? Então a gente vai aprendendo a amar. Então a gente, na realidade, não sabemos amar. Nós ainda não amamos. Nós estamos aprendendo a amar. Porque quando a gente amar verdadeiramente, nós vamos amar a nós mesmos como ao próximo. Você não vai prejudicar ao próximo, nem vai prejudicar a si mesmo. Se eu fizer alguma coisa fora disso, está tendo um descompasso entre o que é o amor e o que eu estou fazendo. Aí eu tenho que parar e refletir, peraí, por que eu estou querendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Aí entra o que o Paulo colocou ali, às vezes a gente usa o outro como desculpa para fazer as coisas para nós mesmos. Então às vezes eu começo a amar o outro, mas porque eu amando o outro, eu vou receber dele aquilo que eu estou querendo. Então ainda é já com algum interesse. E isso é egoísmo ainda. Então é um aprendizado. Aí as coisas vão acontecendo, as reações e as consequências desses meus atos vão me corrigindo até que eu aprendo, puxa vida, eu tenho que amar desinteressadamente mesmo. Aí eu vou indo pelo caminho. A lei divina é maravilhosa. A evolução nos faculta isso. Através da evolução nós vamos aprendendo o que é o verdadeiro amor. Então não podemos desanimar no caminho, então eu ainda não amo. Não, nós estamos em aprendizado. Mas nós temos que ir nos esforçando para cada vez mais o amor que eu sinto por mim mesmo seja o mesmo que eu sinto para os outros. Ou seja, e esse amor, ele tem que ter uma referência. E a referência está lá em amar a Deus sobre todas as coisas, um princípio universal. Eu não posso amar o Carlos em detrimento do Paulo. Porque se eu te amar, o que eu amo para ajudar o Carlos em alguma coisa, então quer dizer, eu já estou dividindo.
Então, veja bem, como que é fundamental essa questão do amor. O amor, ele é uma lei universal. Então, ele não pode ser desfacelado. A gente começa a desfacelar, eu tenho um amor assim, eu tenho um amor acolá. Não existe isso. O amor é um só. O nível de expressão desse amor é que varia. Por exemplo, a forma que eu amo é totalmente diferente da forma que Jesus ama, mas a essência é a mesma. Só que ele atingiu um patamar de compreender o que é esse amor, de desprendimento e de manifestação daquele princípio universal do amor, que eu ainda não desenvolvi. Mas na sequência, na evolução, eu vou chegar lá. Chegar esse amor lá. Então, eu acho que não dá para a gente diferenciar amor. Então, Jesus foi categórico quando diz amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, enquanto você não estiver fazendo ao próximo como você faz com você mesmo, para dizer se o amor é o mesmo, você não está fazendo. Você está se iludindo em amar. Você está tendo interesses de satisfazer determinada pessoa para que ele te beneficie. Ah, você ama aquela mulher, eu amo a minha esposa, eu amo aquela moça, eu quero casar com ela. Esse amor, mas na realidade, o que é que está acontecendo? Eu amo para realmente por ela? Ou eu amo por mim? Ou eu amo porque, o jeito que ela fala, eu agrado, a forma que ela se veste é do meu agrado, a aparência física dela me satisfaz. Então eu tenho que descobrir, né? E aí, se a gente lê essas obras de André Luiz, a gente vai vendo aqueles espíritos que vão se libertando das dificuldades, das dificuldades de relacionamento que existiram, eles vão caindo nessa mesma lida, né? Imagina só o André Luiz, né? Com aquela situação do amor à esposa, como é que muda a tônica do amor quando ele percebe que ela ter que casar de novo para manter a família, que antes ele estava assim meio arredio com essa ideia, né? Do invasor que, quando ele desencarnou, outra pessoa foi lá e desposou a esposa dele. Ele ficou com alguma coisa, algum descompasso ali entre o amor e o que ele estava sentindo. Até que ele dá um salto quântico dentro dele, né? E começa a amar, a ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque a esposa precisava de um companheiro para continuar a vida. Olha para você ver, nós estamos tocando um assunto que não é fácil, né? Não é fácil não isso. Mesmo. Não é fácil, mas é por aí. Então veja só a dificuldade que nós ainda temos de falar, eu amo a minha esposa. Aí eu tenho um ciúme danado dela. Mas amor eu ainda não tenho, às vezes. Né? Então, por isso que essa questão, quando a gente amar ao próximo, a gente amar verdadeiramente, a gente ama igual a nós mesmos. Então não tem diferença. É igual a luz. Ela vai emitir raios luminosos dentro do seu próprio bulbo lá da lâmpada, como vai emitir fora. Então não tem diferença. O amor é um só. Nós é que queremos dividir, separar as coisas. E tem um ditado que diz que a heresia da separatividade é querer achar que as coisas não é uma só. E as coisas, o amor é um só. Jesus já disse isso. Eu vim para que vós vos unis a mim, como eu sou unido ao Pai. E nós seremos um. Vocês vão ser um comigo e eu um com o Pai. Então veja bem, é claro isso. Mas é difícil a gente aceitar e perceber isso e colocar isso na vida prática. É aquela história entre conhecer e fazer e saber, né? Então saber significa a gente colocar em prática esse ensinamento de que nós somos um, que eu não posso separar. O que é o amor por mim, o que é o amor pelo próximo? Ele é o amor, é o amor. É a luz que irradia. Eu não posso querer separar isso. Porque se eu começo a separar, eu começo a querer dar prioridades. Não, isso para lá, isso é seu, isso é meu. Isso é seu, isso é meu. E eu começo a dividir. Não, isso é nosso. Né? Ou seja, o amor é uma coisa só. E é uma manifestação só. Tanto seja o amor a si próprio, como o amor ao próximo. Então, é importante amor a si mesmo, amor próprio. Amor próprio é o mesmo amor ao outro. É o amor. Uma outra questão interessante, essa do amor próprio. Mas quero perguntar antes ao Paulo aqui, para você, Paulo, que seria amar ao próximo como a si mesmo. Se alguém te parasse na rua e perguntasse, Paulo, o que é amar ao próximo como a si mesmo, o que você diria? Pois é, cara, seria assim, uma surpresa até agradável, né? Quando alguém Seria. Quando alguém pede luz,
Porque o amor, quando ele irradia, faz com que as pessoas se tornem servidores. E o amor, quando ele se dispõe a servir, ele aprende a repetir. Ele é tolerante, é paciente, ele é tranquilo. E a gente começa a ver a outra pessoa como o outro filho de Deus, como outro irmão nosso. E é preciso que ele esteja bem para que eu esteja bem. Então, quando fala o que é amor ao próximo, é a nossa ação voltada para a melhoria do outro. Quando nós estamos em determinada posição confortável, é preciso também, o Carlos, entender que nós estamos aqui fazendo um curso de amor, nós estamos aqui fazendo um treinamento de bondade. Sim. Não podemos assim surpreender, ficar assim um pouco assustado quando nós nos surpreendemos fazendo coisas que está contra a nossa própria vontade. Tem algumas coisas aí, alguns erros que a gente comete e que às vezes a gente fala, nossa, isso aí foi errado. Isso aqui não deveria ter acontecido, não é? Então eu fui mal nesta. Mas segundo o próprio André Luiz, a gente não deve ficar abraçado à culpa tentando lograr êxito. Quando nós nos dispomos a crescer, a assimilar a bondade divina, nós começamos a ser assim um Cristo em ponto diminuto, em ponto pequeno. Mas nós temos a capacidade de fazer o bem que está no nosso alcance. Se eu não dou conta de fazer um bem de um determinado peso, eu posso fazer um bem menor, mas eu tenho que estar fazendo o bem porque ele vai crescer. Esse bem vai ficar assim, vai se tornar um bem extraordinário. Porque hoje a gente olha para o próximo e a gente, como diz aí o Luiz Gonzaga, a gente olha, parece que dividindo. Eu ensinei para você e você assimilou tudo, graças a Deus, você é meu amigo, eu te admiro. Pô, você é uma pessoa esforçada, valeu a pena, sabe? Eu botei a sementinha num solo fértil e ela expandiu, né? Então hoje ela já está dando frutos. Olha que coisa maravilhosa. Mas o que mais precisa, segundo a ótica do Cristo, o que mais precisa de médicos são os mais doentes. A pessoa que você ensinou e ela não assimilou e voltou pedindo a mesma luz, e você repete a luz, você repete o ensinamento, pede calma, tranquilidade, orienta que tudo vai passar e que isso é o momento, né? E a pessoa se sente muito limitada e leva aquele conhecimento e de repente volta com o mesmo erro. Quantas vezes nós erramos o mesmo erro? Quantas vezes nós aqui estamos nos desculpando pelo erro repetido? Então o próximo também tem o direito de errar. Ele erra porque o acerto, eu acho que não existe tanto acerto para depois acontecer os erros. Mas acontece tantos erros antes do acerto. Quando Luiz Gonzaga falou do filamento incandescente da lâmpada que se expande a luz clareando, que a gente não tem mais nem o controle dela, Thomas Edison teve quase 1000 tentativas em vão, né? Errando. Aí a gente pode falar, não é erro, foi o não acerto, porque foi uma tentativa de acertar que não deu certo, não foi erro, ele não errou, ele só não acertou. O modo de conhecer é um jeito que não dá certo. Não é? Então, quando nós falamos assim, alguém chega e fala, qual é o jeito de amar o outro? É ver o outro, enxergar o outro como gente, enxergar o outro como pessoa, separar ele das coisas, porque as coisas pertencem ao mundo dos fatos, mas as pessoas pertencem ao mundo dos valores. Quando nós enxergamos os valores que tem nas pessoas e sabendo que esses valores podem ser aumentados, não é uma carta de baralho, é um zap que tem um valor e é só aquele valor. A pessoa tem um valor hoje, amanhã o valor dele é um valor enriquecido com o conhecimento que ele adquiriu. Quando nós falamos no início do programa, né, do tempo, então, no tempo de Jesus, nós estávamos lá com um saber muito menor do que hoje. O povo da época sabia, mas a gente não assimilava. Tinha muito sábio, Sócrates, por exemplo, tinha uma visão que hoje a gente ainda fala assim, nossa, é um espírito tão atual, né? O ensinamento é tão atual, era como se ele tivesse lançado essas máximas hoje, né?
Então, quando alguém fala assim, olha, que jeito que ama o próximo? Enxergando-o, vendo ele como gente. Porque quando o coração se expressa, nós conseguimos assim assimilar, alcançar o parentesco das nossas almas. Luiz, ainda sobre amar ao próximo como a si mesmo, isso que o Paulo nos disse interessante, né? Talvez seja importante frisar, é que não é do dia para a noite que esse amor, como estamos falando, que vai acontecer. Acho que ninguém vai acordar amanhã e amar incondicionalmente aquela pessoa com quem se desentendeu. Mas é um processo, né? É isso mesmo que você estava falando também? Está de acordo com isso que é um processo? Sim. É um processo evolutivo, onde a experimentação, a nossa experiência de vida, né, as nossas vivências vão nos colocando em condição de mais profundidade sobre a questão. Porque se nós formos observar assim, o amor em si, ele não tem uma escala. Tem um amor mais elevado, um amor menos elevado. O amor em si é o amor de Deus. É aquele amar a Deus sobre todas as coisas, que é a meta, que é o objetivo, que é o ponto, a sintonia que nós temos que ter na amplitude máxima, na perfeição do amor, vamos dizer assim. Aquele amor como o sol interior que reúne e condensa em seu ardente foco todas as aspirações humanas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, esse amor, esse sol imenso, esse aí, nós, para atingi-lo, vai ser muito demorado. Mas nós temos que observar assim, que ele existe, que ele está aí. Ele não está se mudando. Nós é que temos que tomar consciência desse amor. A questão é pessoal. Isso aí cria uma dificuldade muito grande no pensamento humano, de entender o que é isso, né? Mas peraí, é a mesma coisa. O bem existe, o mal existe, como é que é? Então, quer dizer, só existe uma coisa. Só existe o amor, só existe o bem. A minha consciência é que ainda não está a par disso. Eu, como ser humano que criei na minha escala evolutiva uma individualidade, me tornei um indivíduo, né, com a chegada da razão e do livre-arbítrio, eu tomei consciência de mim. E aí, nessa tomada de consciência de mim, eu tenho que expandir essa minha consciência até alcançar a consciência universal, até alcançar o pensamento e o amor de Deus. Mas até lá, então, tudo que eu vou fazer é baseado nessa mesma lei de amor. Um elétron é atraído para o próton, né, num sistema atômico, por energias amorosas. A eletroafinidade, a eletromagnetismo, né, que tem entre um elétron e um próton, que mantém ali um sistema único. E assim vai se congregando tudo aí, e depois vai passando as sensações das plantas que buscam o sol para se... Olha que coisa interessante, né? As plantas, elas buscam o sol para a luz ser a vida delas, porque é a luz que vitaliza as plantas, vamos dizer assim. E os animais utilizam dessa luz já condensada nas plantas para a sua absorção de alimento, né? Então, quer dizer, nós vamos vendo que é uma cadeia amorosa, no nível de inconsciência. Foi legal. Quer dizer, olha, a planta, ela se sustenta no mineral, que está ali através daquele eletromagnetismo, daquela eletroafinidade que é amorosa, num átomo qualquer. Todos os átomos têm isso, né? Então, a planta ali no solo utiliza do mineral para se sobreviver, mas ao mesmo tempo que ela utiliza do mineral, que é essa força que vem de baixo, ela usa também a força que vem de cima, que é a luminosidade. Então, o animal vai lá e come aquela planta, e nós vamos lá e comemos o animal. Então, é um ciclo que é baseado na luz. Então, qual que seria a nossa expectativa? O que é esperado de nós? É que nós devolvamos essa luz que veio, que desceu aqui embaixo. É esperado que a gente dê continuidade a essa trajetória. Essa trajetória evolutiva. Quer dizer, nós não podemos terminar, pronto, chegou aqui, acabou. Agora eu ficar com os meus interesses, com as minhas vaidades, com as minhas paixões, fazer tudo. Quer dizer, é muito reduzido isso aí à vida física. Então, quando eu percebo, olha, para onde que isso está me levando? Se eu ver como que a natureza tem sido agraciada e grata a tudo que vai acontecendo, né? Imagina só o tanto que esse vegetal deve ser grato ao mineral que sustenta ali as suas raízes para se sobreviver. O tanto que o animal, né, vamos pegar ali o boi, está ali
grato por ter uma relva verde, né? Aquilo para ele é felicidade, né? Se o boi tivesse consciência, a felicidade dele é entrar num pasto todo verdinho para desfrutar daquela maravilha ali. Então ele está o quê? Se alimentando de luz, que veio da luz. Então o que nós temos que fazer? Dar sequência a isso e levar os nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos à altura da luz. E nos iluminarmos. Essa é a nossa tarefa. Nós produzirmos a luz. Produzirmos a luz. Porque aí, quando a gente produz a luz, a gente não gera sombra dentro de nós. Quando alguém nos ilumina, nós temos a nossa sombra ainda atrás de nós. Mas quando nós mesmo produzimos a luz, aí não tem sombra. Você ainda nunca viu uma sombra de uma lâmpada acesa. Ela não gera sombra. Mas se um objeto iluminado pela luz, causa uma sombra atrás de si. E nós ainda temos essa sombra atrás de nós para ser tirada, que só vai ser tirada quando nós nos auto-iluminarmos. E essa auto-iluminação é exatamente manifestar esse amor na sua amplitude máxima. Tomar consciência da nossa finalidade, que é nos iluminarmos e ser como Cristo, né? Ser como Cristo, como Ele pede, perfeito como o Pai é perfeito. Então essa é a nossa trajetória, esse é o nosso caminho, e nós estamos utilizando o mesmo material, que é o amor. O amor é o fundamento de tudo que existe. As sombras geradas é por nossa conta, é pelas coisas e não pelo causador, e não pelo Criador. Então aí a gente vai chegando a um ponto em que nós vamos manifestar plenamente o amor de Deus em nós. Paulo, eu disse agora há pouco com o Luiz que achava que ninguém ia acordar amanhã e amar incondicionalmente, né? Aquela pessoa com quem se desentendeu. Depois eu fiquei pensando no que eu falei. Mas outra coisa pode ser feita. Eu posso acordar amanhã e me esforçar para não ter mais ódio, né? Não ter mais rancor, nem desejo de vingança, como diz aqui o Evangelho, né? Isso aí já é perfeitamente factível. A pessoa, enquanto não buscar essa autoiluminação, ela não vem por acaso. Não quer dizer que você dormiu e por uma fresta, um raio de sol chegou e te fez ali uma pessoa perfeita. A gente busca isso através de um esforço assim extraordinário. Porque nós nos manifestamos, as pessoas nos percebem através da maneira com que nos mostramos. Tudo começa no pensamento, depois materializa, né? Verbalizamos e até materializamos muitos pensamentos. Então, nas relações, é tão importante a gente santificar o nosso pensamento para que as nossas palavras não firam pessoas. Para que quando a gente tiver que emitir a nossa voz, ela saia assim magnetizada de boa intenção, de amor, de carinho, não é? Então assim nós vamos nos policiando. A nossa fonte de onde aurimos os princípios do nosso crescimento é o pensamento. E a fidelidade que temos para com o nosso pensamento, essa sintonia para não distorcer, para não sair, é todo dia, segundo Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, questão 919A, ele diz que durante o dia, né, tudo que ele fazia durante o dia, ao deitar, ele examinava. Para saber se ele ofendeu, se ele feriu alguém, se ele fez alguma coisa reprovável, não é? Porque de imediato você lembra, mas temos dificuldade de lembrar de coisa que fizemos há um ano atrás. A gente costuma fazer isso no final do ano, né? Mas a proposta é de fazer todos os dias, né, Paulo? Todos os dias, né? Aliás, a recomendação é toda noite na hora de deitar, né? Que durante o dia você está agitado, né? Exatamente. Chegou aí o tal do boleto da Casa Bahia, chegou não sei o que tem lá mais. E aí tem que pagar hoje, aquela agitação, onde é que está o recurso. Mas à noite, na hora de dormir, você vai fazer uma prece, fala, bom, então antes da prece agora, eu quero fazer aqui, meu bondoso anjo da guarda, me dá um tempinho que eu quero lembrar do meu procedimento de hoje, né? Porque o importante, nem muitas vezes, não é o que você vai falar, é o que a pessoa vai entender do que você vai falar. Então, como a gente
vai reconhecer o outro, né? Na pergunta que o camarada poderia fazer, o que seria amar ao próximo, é você ter um cuidado até no que você vai falar, porque o que você pode estar falando uma coisa e ele está entendendo uma outra coisa, né? Tem até um pensamentozinho assim sátiro que diz assim: Deus disse que nos amássemos e não que nos amassemos, né? Muitas das vezes a gente pode estar falando uma coisa e a pessoa está entendendo uma outra coisa. Então, diante das oportunidades que temos, a gente, por uma espécie assim de uma vigília interior, quando a gente faz quando a gente pisa na bola, alguma coisa nos avisa, foi mal. Então, quanto antes é importante a gente reconsiderar, às vezes até se desculpar, porque aquilo pode gerar na outra pessoa um desconforto que pode durar até séculos, né? Então, vamos pensar por aí que a nossa vigilância sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras, sobre os nossos atos, é o processo de autoiluminação. Construiríamos mais harmonia, contribuiremos mais com a obra de Deus, harmonizando a nossa nação, nós curamos, nós saramos a nossa nação. O nosso mundo ele vai se transformando assim de mundo de prova e expiação em um mundo melhor, um mundo regenerador, um mundo onde as pessoas, esse sentimento de eu quero o seu bem e vou te ajudar para que estejas bem. Meus amigos, minhas amigas, olha só, estamos chegando aos minutos finais do nosso estudo de hoje. Me empolguei aqui com a presença do Paulo Luiz, até esqueci de olhar as mensagens, mas olho agora. Moser Bernardes nos mandou mensagem pelo WhatsApp. Então, é senador Canedo. Diz ele: bom dia, com muita fé e amor. Hoje eu quero somente agradecer a Deus pela vida de todos vocês aí do programa Espírita, também pela vida de todos da minha família. Esse ano foi muito bom para mim. Entre tantas coisas boas, foi ter vocês na nossa casa todos os domingos pela manhã. Fiquem com Deus. Obrigado, Moser. Realmente estamos muito agradecidos por esse ano que tivemos, né? Tivemos bons estudos aqui no nosso grande culto no lar, por meio das ondas, por meio da internet. Realmente aprendemos muito. Outra mensagem aqui do José Benedito: bom dia, Carlos, Paulo, Luiz e a todos os outros ouvintes. Como não poderia ser diferente, estou ouvindo este belo programa e aprendendo cada vez mais. Sou grato a todos. Faço uma pergunta: podemos dizer então que o amor é a base fundamental de tudo? Exatamente o que estamos falando, muito batido nessa tecla, né, Luiz? Base fundamental de tudo. Você falou muito bem sobre isso, de amarmos a essência do outro, né? Tudo mais. Também agradeço as participações aqui pelo Facebook da Oneidi Simões, do Daniel Rosa, de todos os outros também que estiveram acompanhando, da Euripinha Caetano, da Joyce Araújo. Muito obrigado a todos vocês. Bom, Luiz, dentro desse assunto que estivemos debatendo aqui hoje, no nosso último programa de 2019, ainda tem alguma coisa que gostaria de complementar? Eu creio que seriam as palavras finais também, não é isso? Isso. E eu acho que eu vou tentar ver se eu consigo expressar o que eu estou sentindo. O que o Paulo falou ali foi de muita importância. Eu queria resumir as minhas palavras aqui com o que ele disse, algo que não vai ser as mesmas palavras naturalmente, mas eu quero ver se consigo expressar o que eu senti. Que às vezes nós não compreendemos as palavras, os pensamentos dos outros, mas quando a gente tem cuidado com as nossas palavras, a gente acaba transmitindo melhor elas, né? Então acho assim que esse evento aqui dessa manhã de hoje foi muito importante, porque as palavras que aqui foram ditas, elas nasceram do coração, e eu aprendi muito aqui nessa manhã de hoje com as pessoas que aqui estão, colocando os seus pensamentos, mas assim, o que é mais importante é que atrás desses pensamentos eles vinham cheios de uma sensibilidade, de um amor, de um afeto, de um carinho, e é isso que faz com que a palavra às vezes tenha
a sua significação e que os outros possam entender. Então, como eu hoje estou saindo aqui desse programa um pouco maior, mais elevado nos meus interesses, porque eu pude assim compartilhar com os colegas aqui, pude receber os pensamentos, e isso dá uma condição da gente elevar mais a nossa própria vida. E eu gostaria que dessa mesma forma pudesse ter sido chegado até os lares de todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo, essa sintonia, esse amor do qual nós falamos e do qual nós vivemos aqui nesses breves minutos. Que Deus abençoe a todos nós, que continue iluminando e que a gente possa cada vez mais se relacionar uns com os outros para o aprendizado desta lei fundamental das nossas vidas. Um bom dia a todos. Luiz, foi bonito isso, cara. Paulo? Pois é, eu quero agradecer, Carlos, pelo convite de ter vindo. E quero também, fraternalmente, aos nossos ouvintes, dizer que procure sintonizar com as coisas boas da vida, evite falar das coisas ruins, passe a gostar ou amplie o amor que você já tem por você mesmo, para que você seja uma ótima companhia para você mesmo, para que você, onde estiver, em companhia ou sozinho, você seja uma pessoa harmonizada, você seja um foco irradiante de paz, de amor e de tranquilidade. Que esse momento sublime se estenda e faça parte de nossas vidas. E até um outro dia para a gente continuar aqui no nosso bate-papo. Quero mandar um abraço lá para o Zé Aparecido e outro para a Suzy. Okay, obrigado, Paulo, pela presença. Obrigado, Luiz. E é claro, obrigado a todos que estivermos juntos nesse grande culto no lar. Desejo a todos vocês um feliz ano novo, muito próspero, cheio de saúde, cheio de amor, como estivemos conversando aqui nessa manhã de domingo. Um grande abraço para vocês e domingo que vem, já sabem, estaremos aqui novamente. Até lá!